Olá, irmãos. Saúde cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita. Hoje é a nossa sexta-feira com Cristo e nós vamos estudar um texto do irmão Fabrício Freitas, cujo nome é O Chamado para a Salvação. Então, o irmão Fabrício ele escreve todas as sextas-feiras. A sexta com Cristo objetiva falar mais da obra salvadora de Jesus. E é sempre escrito pelo irmão Fabrício Freitas, que é pastor, e ele é diretor executivo de Missões Nacionais. Ele é de Brasília, Distrito Federal. Então, irmãos, vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi o irmão Fabrício Freitas. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Peço que você compartilhe esse devocional, especialmente hoje, que é a nossa sexta-feira com Cristo. E, assim, as pessoas que já conhecem a Jesus serão edificadas e aquelas que não conhecem vão poder entender a sua obra salvadora. Tá bom? Então eu conto com você para se inscrever no canal, para acionar o sininho, para deixar um recadinho aí e principalmente para compartilhar. Vamos orar? Senhor Jesus, nós sabemos que temos a responsabilidade de falar de Ti para todas as pessoas. Então, Senhor, eu peço que esse devocional de hoje, ele realmente toque os corações das pessoas que receberem e que ainda não se decidiram ao seu lado. Que essas pessoas possam, ao ouvir a Tua voz, se decidir e resolver uma vida, viver uma vida juntinho do Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então agora que nós já oramos, já pedimos ao Senhor que tocasse no coração das pessoas que ainda não conhecem a Jesus e que ao ouvir aqui a palavra possam ser tocadas. Vamos falar sobre o nosso texto de hoje, que é 2 Tessalonicenses 2, do 13 ao 17. Então, esse texto, o irmão Paulo o apóstolo Paulo, né? Ele escreve palavras de encorajamento, de esperança para os cristãos lá de Tessalônica. Ele lembra que Deus os escolheu desde o princípio lá da salvação, desde o princípio para a salvação e pela santificação do Espírito na fé. E esse chamado não é apenas uma ideia assim do além, super abstrata, sei lá, mil coisas, mas é uma convocação viva para permanecer firme na fé, na esperança que vem de Cristo. Então, a mensagem principal, central, é que Deus está chamando cada pessoa para a salvação. Você está ouvindo? Deus está chamando cada pessoa para a salvação. E esse chamado se manifesta na fé, na santificação e na firmeza diante das dificuldades. O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele exorta todo mundo a se manter firme e aguardarem os mandamentos. Por quê? Porque o chamado de Deus não é apenas para começar uma caminhada, mas para ficar firmão lá até o fim, perseverar. Então, a pergunta que não quer calar é: você está ouvindo o chamado da salvação? Então, esse trecho vai convidar a gente a refletir sobre o seguinte: Deus nos escolhe e nos alcança pelo Espírito. Então, o chamado é pessoal. O chamado é transformador. Não é só ouvir, mas deixar se santificar e moldar pela verdade. E o chamado é contínuo. Exige firmeza, perseverança, fidelidade, mesmo em meio às pressões do mundo. Moral da história. Paulo, o apóstolo Paulo, irmão Paulo, vai nos lembrar que a salvação não é apenas um destino futuro, mas uma realidade presente que nos sustenta e fortalece. Amém? Então vamos ler o texto, 1 Tessalonicenses 2, de 13 a 17. E diz assim, 2, de 13 a 17. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele.
Foi para isso que Deus os chamou por meio do evangelho que anunciamos, a fim de vocês, desculpem, tomarem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Amém? Bom, então, imagine aí um convite vindo direto do Rei dos Reis. Imagina que Mega Master Plus, né? E o convite não é para um evento temporário, tipo, vamos fazer um coquetel ou um casamento. Não, é um convite para alguma coisa eterna. Viver com ele, com o Rei dos Reis, compartilhar da sua glória e participar do seu reino. Pensa bem, que convite maravilhoso é esse. Isso é exatamente o que acontece quando a gente ouve o que Jesus está falando e a gente responde ao evangelho dele, do nosso mestre. É um chamado que atravessa o tempo, alcança o coração e transforma os destinos. Este chamado não se fundamenta em méritos humanos. Não é porque você é bonzinho, porque você faz caridade, não é nada disso. É inteiramente por causa da cruz. Inteiramente por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Deus chama cada um de nós para sermos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Quando respondemos a esse chamado, começamos uma jornada que nos conduz à eternidade com Ele. Isso é maravilhoso. Este é o maior presente que alguém pode receber. Não tem presente maior que esse. Algumas pessoas falam assim, quando eu me casei foi o melhor presente, quando eu tive filho foi o melhor presente. Não. O melhor presente é receber a salvação, o chamado para viver com Deus agora e para sempre. Então, meu irmão, minha irmã, se o seu coração está sentindo este chamado, não endureça o seu coração. Responda rapidamente. E eu vou convidar você que ouviu essa mensagem bíblica e quer fazer parte desse grande encontro com Jesus Cristo e quer começar já a andar com Ele. É um chamado para a salvação. Você está ouvindo? Se você está ouvindo e quer tomar essa decisão, feche seus olhos aí para se concentrar. Não é nada de religião, nada disso. É só para que você possa se concentrar. E faça comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Preciso do seu chamado. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou. Hoje eu recebo como meu Senhor e Salvador. Transforme e me conduza à sua glória. Amém. Então, meu irmão, como eu falo todas as sextas-feiras, vou falar agora também. Então, se você fez essa oração comigo, se você aí, não é pelo que eu falei, mas pelo que a palavra fala, né? Se você pensou na sua vida e reconhece que precisa de perdão, salvação, e reconhece que sem Jesus Cristo você não é nada, e você fez essa oração de entrega, procura uma igreja evangélica. Não estou falando de placa nenhuma, é logicamente que aqui a gente faz sempre a nossa oração a Jesus Cristo. Então procura uma igreja evangélica que se atenha à palavra de Deus e confira sempre, né? Se o que está sendo falado tem a ver com a palavra. E fala lá com o pastor, com uma pessoa que esteja disponível ali, e fala, olha, eu acabei de fazer uma oração de entrega, eu assisti lá um devocional de 10 minutinhos, mas eu entendi que eu preciso de Jesus, eu fiz uma oração. Então você pode me ajudar, me conduzir,
quero aprender a ler a Bíblia, quero orar, quero andar com Jesus. Tá bom? Então faça isso, não perca tempo não. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Jesus o chama para participar do reino dele. Então, não deixe isso para lá não, tá bom? E se você não orou comigo agora, não tem problema. Ora depois, tá bom? Bom, vou terminar agora deixando um abraço de ursa, o meu abraço de ursa. Lembrando que para nós que sabemos que o chamado para a salvação está acontecendo nesse momento, você tá ouvindo? Pra gente que sabe disso, um abraço dá super certo. Lembra que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3:16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino com uma palavra, uma frase de Augusto Nicodemos que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.